Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós vamos reagir aqui ao Gimo Rico, conhecido como Thiago Nigro ou Primo Rico, né? O cara que entrevistou o Felipe Massa e perguntou para ele se ele corria com o Ayrton Senna, sendo que o Felipe Massa deve ter a minha idade e o Ayrton Senna morreu em 94, né? E tem gente que dá o dinheiro pra essa turma ainda, né, cara? Porra, você convida o cara pro seu podcast e não faz nem o básico pra demonstrar respeito com o convidado. Imagina o que ele faz com o seu dinheiro que você nem conhece, né? E, enfim, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. O cara é bom, né? O cara tem aí milhões de seguidores, vende muito livro aí, né? Ensinando os outros a ganhar dinheiro, né? Beleza, né? Vamos deixar assim, né? Seguindo aqui orientações do meu advogado. Mas bora lá, vamos falar de taxa Selic, esse é o meu objetivo. Então vamos reagir aqui ao Primo Rico falando da taxa Selic, subiu mais um ponto. Nós já comentamos na nossa live tradicional do domingo, 21 horas, já estava precificado isso. E esperamos que daqui para frente não tenhamos novos ajustes, pelo menos não nesse montante. Isso o próprio Banco Central já avisou. Mas eu quero crer que o Galípolo, né, segure um pouco a onda, porque, porra, já estamos com o maior juro do mundo, tá? Não tem necessidade disso, tá? Tem umas coisas pra gente comentar, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A taxa Selic subiu de 13,25 para 14,25. O que você deve fazer com seu dinheiro e por que isso daqui pode estar colapsando a nossa economia? Presta atenção. No final desse vídeo, 3 coisas vão acontecer com você. Primeiro, você vai entender por que a taxa está subindo tanto. Gente, 14,25 é muito alto. É muito alto. Pouca gente viveu isso de forma lúcida, né? 14,25. Segundo, você vai entender se a economia vai melhorar ou se o pior ainda está por vir. Essa parte do vídeo vai te chocar, eu não tenho dúvida nenhuma. Terceiro e mais importante, o que fazer com o seu dinheiro e como proteger e multiplicar o seu patrimônio mesmo nesse cenário. Essa última parte nós vamos pular, tá? Eu acho que se nós chegar na primeira e na segunda já tá valendo, tá? Mas vamos lá. Das contas é o que você quer saber. Vamos começar. Por que a taxa Selic está subindo? O dólar está nas alturas. Então, a nossa moeda contra o dólar, ela está se desvalorizando cada vez mais. A gente estava aqui em 2014. Antes disso, a gente estava até mais baixo. O dólar chegou a ser 1 para 1 em algum momento. Ele começou a subir quase 2. 1 para 1 em algum momento. 1994, tá? Quando começou o real, nós tínhamos um câmbio fixo. E eu não me lembro exatamente a taxa de juros, isso é fácil de vocês colocar aí, mas era coisa de 40% a taxa de juros, tá? Absolutamente desproporcional. Quando eles liberam a flutuação do câmbio, chega a baixar, gente. Tá? Eu lembro de época do dólar custar 0,89, mas nós estamos falando aí do meados dos anos 90, isso foi antes do FHC quebrar o Brasil 3 vezes, tá? Mas assim, não é bom câmbio desse tipo o Brasil, tá? Não é bom. Tá? Nem mesmo um câmbio 1 para 1, eu acho que mesmo um câmbio 2 para 1 não é bom. Porque o grande problema do câmbio não é, vamos dizer assim, qual é a paridade. O problema é aquela fase onde ele está acelerando, porque isso produz uma inflação muito doída para o trabalhador. Tá? Mas uma vez que a gente tem estabilidade, você não tem o efeito da inflação e você ainda tem ganho para o seu setor de transformação. Tá? Então, enquanto a gente não tiver uma indústria competitiva, a gente tem que ter um câmbio desvalorizado. Gente, não estou inventando nada, tá? É o que a China faz. A China mantém, tá, a sua moeda forçosamente desvalorizada há décadas para que ela tenha competitividade de preço. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Humberto, é bom então um câmbio 5 para 1? O problema é o câmbio sair de 3 para 1 para 5 para 1. Isso tem um impacto violentamente negativo. Agora, se o câmbio ele é 5 para 1 e ele é estável, tá? Isso não é um problema para a economia capitalista. 2 e pouquinho, 4 e pouco, 5 e pouco, 6 e pouco, quase 7. Quando o dólar sobe, imagina que tem gente comprando dólar, ao invés de gente comprando real. Se as pessoas estão comprando dólar, muita gente está tirando dinheiro daqui. E se tira o dinheiro daqui, a gente quer atrair o dinheiro de volta. E aí a gente sobe a taxa de juros para que as pessoas olhem para o Brasil e falem, olha, tá pagando muito lá, vamos voltar para o Brasil. E aí se volta para o Brasil, compra real. E aí diminui o câmbio. Então, isso, entendeu? Aumentar a taxa de juros atrai dólar, tá, gente? Porque como aquele investidor que quer a segurança de um título público, de um país que tem moeda estável, que tem reservas internacionais em abundância, ou seja, que não vai te dar um calote, tá? A pessoa, quando tem um diferencial alto de juros, traz seu dinheiro para cá. Porra, o mundo inteiro não paga nada de juro, ou paga muito pouco de juro, né, no título público. É mais uma questão de segurança. Né?
Se o Brasil está pagando, sei lá, 9% real, né, 15% de taxa de juros, que a gente está tendo aí 14,25%, né, você tem um diferencial bastante grande, então você vai pegar o seu dólar, vai comprar reais para comprar título público. E quando você quiser comprar reais, você acaba influindo na valorização do real frente ao dólar. Se o dólar está nas alturas, isso daqui geralmente faz a taxa de juros subir. O dólar subiu 165% em todo esse período aqui, é muita coisa. Segundo lugar, inflação. A inflação mensal são essas barrinhas aqui. Inflação é quantos produtos ficam mais caros no Brasil. Todo mês os produtos... Inflação é desvalorização do dinheiro, tá, gente? Desvalorização da moeda, isso é a inflação, tá? Que pode ser ocasionada por vários motivos. Estão ficando mais caros no Brasil, todo mês. Só que em fevereiro, a gente teve o maior valor da inflação dos últimos 12 meses. A gente teve... Tem um componente sazonal em fevereiro sempre, então normalmente, tá, a inflação de fevereiro é mais alta. Agora sim, de fato, a inflação de fevereiro foi a mais alta em 22 anos. Mas isso contradiz o próprio discurso do Primo Rico. Por quê, galera? Porque em fevereiro nós já vínhamos de um choque de juros que começou no final do ano passado. Tá? Outubro, novembro, dezembro, nós já tínhamos um ritmo de escalada de taxa de juros. Então, se a taxa de juros contém a inflação, por que a inflação de fevereiro, já impactada pelo choque de juros, foi a mais alta? Porque não é uma inflação de demanda. Entende? O que a galera tem que entender, o Alckmin, olha eu dando razão pro Alckmin, pelo amor de Deus, cara. Mas vamos lá. O Geraldo Alckmin falou, recentemente, na opção de tirar do cálculo, tá, daquilo que impacta a inflação para a determinação da taxa de juros, a alimentação e energia, se eu não me engano. Enfim, eu me lembro da alimentação, tá, que eu acho que é o ponto mais flagrante. E, gente, não façam chacota com isso, porque isso está correto, tá? Não é a melhor forma, eu acho que a gente não tem que ter esse tipo de engessamento, mas já que tem, é um avanço. Por quê? Porque, porra, dá uma seca lá nos Estados Unidos, tá? Encarece uma série de produtos. Vamos pegar agora a questão do ovo. Né? A gente há poucos dias comentou aqui. É mais barato você criar gripe aviária nos Estados Unidos do que produzir ovos. Né? Por causa de uma brecha que eles acharam lá para buscar indenização. O que acontece? O preço do ovo nos Estados Unidos foi para Lua e agora eles estão comprando ovo de tudo que é lugar do planeta. Até do Brasil. Isso encarece o ovo no mercado brasileiro. Então, o que a taxa de juros pode influenciar nesse tipo de dinâmica? Então, você tem que tirar, assim, do cálculo. Tá? Mas eu suspeito que não vai rolar. Tem uma inflação de 1,31%. Sabe o que significa isso? Tudo na economia ficou mais caro, na média, em 1,31% em fevereiro. Isso daqui é o maior patamar pro mês de fevereiro em 22 anos. Em 22 anos. A gente nunca passou por isso, né? Nunca. Quase nunca passou por isso na história. Isso é muito forte. E mais chocante ainda essa linha verde é o CDI, que é a renda fixa, basicamente. É praticamente a Selic. E olha o que aconteceu. A inflação, que é a linha laranja, passou o CDI em fevereiro. Mas aí também ele tá cometendo um erro aqui que eu acredito que deva ser proposital, tá? Quando você tem um componente sazonal, tá? Da inflação, como se tem sempre em fevereiro, porque é um momento de renovação de contratos, de estabelecimento de indexações nesses contratos que carregam a inflação do ano anterior. Quando a gente vai fazer um trabalho honesto, a gente tem que fazer uma dessazonalização, tá? Na série histórica, para não incorporar na nossa análise um componente sazonal como se tem sempre em fevereiro. Está dizendo aqui que o seu dinheiro investido, por mais que pareça que você ganhou 1% ao mês, ele não ganhou 1% ao mês. Na verdade, a inflação foi 1,31%, seu dinheiro rendeu 1%, você perdeu 0,3%. A gente teve uma queda de 0,32% em relação... Ele está tentando dizer que o CDI não é um bom investimento. Gente, hoje em dia está muito difícil bater o CDI, viu? Muito, muito difícil bater o CDI, bater o juro que é atrelado ao título público, tá? Isso vamos dizer assim, a ruína desses caras, tá? Porque esses caras, eles vivem de querer dizer para as pessoas onde é que eles têm que aplicar o seu dinheiro em aplicações com maior risco, tá? Claro que eles vão dizer para variar portfólio, blá blá blá, blá blá blá, o isca sachê, né? Mas o lance é que hoje, assim, não precisa saber muito não, viu? Pega tudo, taca na renda fixa, com o Estado pagando 14,25, tá? Você tem aí, gente, assim... essas caixinhas de banco, dessas Nubank da vida e coisa, eu não boto meu dinheiro nisso porque não tem agência, né? O dia que eles tiverem uma agência que eu possa reclamar pro gerente, talvez eu bote meu dinheiro lá. Mas enfim, os caras estão batendo CDI, estão pagando 104%, 105% CDI, saca? Tá bem difícil de bater,
Tá bem difícil de bater. Só que aí eles não têm cliente, né? Se eles disser isso, que no momento é muito mais fácil você pegar e jogar tudo no CDI de bancão, que você vai ter segurança e vai ter um rendimento razoável, eles não têm cliente. Então eles têm que criar esse tipo de situação aí que ele tá criando na tela pra galera. Inflação, né? Inflação a CDI. Isso daqui significa que seu dinheiro investido em renda fixa perdeu valor, de uma forma geral, mas significa que ativos mais escassos, um pouco mais valiosos, mais únicos, eles tendem a ganhar valor quando isso acontece. Por exemplo, eu financei uma casa a um valor super alto. Então eu tenho um ativo, ele tende a se reajustar pela inflação, que seria essa linha aqui. Por outro lado, eu tenho uma dívida, porque eu financei esse imóvel, abaixo do CDI. Então, quando isso acontece, o meu ativo se valoriza e a minha diferença de dívida melhora ainda mais. Toma muito cuidado, a gente está passando por um cenário desesperador, gente. E aí, quando a gente olha para as metas de inflação no Brasil, a gente tem o piso da meta, que é 1,5%, a gente tem a meta, que é 3%, e a gente tem o teto da meta, que é 4,5%. Então, no Brasil, a gente tem uma meta de inflação. A gente precisa buscar uma meta de inflação, onde a gente tem a meta central, que é 3%, com um desvio que pode ficar entre 1,5% e 4,5%. Importante dizer, esse desvio ele não tá ali por um acaso, tá? Então, se o teto da meta é 4,5, ele tá ali para ser usado, tá? Não é assim, tem que atingir 3%. Não. As bandas da meta de inflação existem para acomodar as oscilações. E principalmente o que a gente tem que entender, a meta tá errada, tá flagrantemente errada, gente. Saca? Se você pegar toda a história histórica do real, quando que a gente teve inflação de 3%? Ainda mais quando tem um mundo passando por um choque de custos. Tá? A meta foi colocada de maneira errada para forçar o Banco Central a ter uma taxa de juros muito alta. Nós estamos reclamando disso desde que o Lula assumiu. Aliás, essa toda é a minha bronca com o Lula, porque ele podia ter feito alguma coisa. Porque essa meta é definida por um conselho formado pelo presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Tá? Então, mesmo na época do Campos Neto, ele ainda tinha os votos da Tebet e do Haddad. Ele podia ter mudado essa meta, ele não quis enfrentar e mudar a meta. Tá? Então, veja, nós não vamos conseguir ter uma taxa de juros mais razoável enquanto nós não ajustar a meta para uma meta mais razoável. Tá? E eu sempre insisto, o problema não é ter 3% de inflação, o problema é ter 3, 4% de inflação e crescer 1%. O problema é ter 5% de inflação e crescer 1,5%. Agora, se a gente tiver 3,5%, 4% de inflação e crescer 6%, isso não é problema nenhum, viu, gente? Vocês estão entendendo? Então, se cria uma história toda para amarrar o crescimento, porque isso tem uma funcionalidade, aumenta o desemprego baixa salário, disciplina a classe trabalhadora, aumenta a concentração da riqueza, ou seja, aqueles que já estão no topo, né, os mais ricos dos ricos, acabam ficando mais ricos numa situação como essa. E os nossos ricos estão ligados a esse tipo de mercado e por isso eles fazem questão sempre de estar estrangulando o desenvolvimento da economia brasileira. Essa é a meta no Brasil, mas adivinha só, a gente é muito bom em bater essa meta, porque a nossa expectativa na projeção Focus para esse ano é de 5,68%. É chocante, não é? A gente não só vai bater o teto da meta. Mas assim, pode ficar tranquilo, a projeção Focus, gente, erra 95% das previsões, tá? O governo Lula 3, eles erraram todas, 100% até agora, então esqueçam aquilo ali. Tá? Esqueça aquilo ali é uma previsão, tá? Eu posso dizer que dificilmente vai ser algo daquela maneira ali, tá? Só vai ser próximo daquilo ali se o governo fizer o que eu quero, que é frear essa alta de juros. Enquanto a gente tiver o maior juro real do planeta, esquece, não vai ter aquilo ali não, gente, tá? A economia já vai começar a dar sinais de desaquecimento, tá? Então você não pode pegar uma projeção feita com base num mês atípico ainda recheado de um componente sazonal, né? O governo está gastando muita grana. Está gastando muita grana, muita grana. Tem algo chamado déficit nominal. O que é o déficit nominal? É a receita menos a despesa do governo. Isso significa que o governo ele tem uma grana que entra e ele tem uma grana que sai. Então ele arrecada imposto, entra grana. Aí ele gasta em projetos, em logística, educação, etc. Só que é o contrário, tá, Primo Rico? Ele primeiro gasta, depois ele arrecada, né? Eu sei que é difícil de entender isso para a maior parte das pessoas, mas se você parar com calma, é a única forma de ser, né? Porque veja, o governo arrecada em reais. De onde é que vem os reais? Tem chuva de dinheiro, ele brota do chão. Tem árvore de dinheiro, passa um helicóptero jogando dinheiro. Não. A única maneira de reais entrarem em circulação é através dos gastos do governo. Então o governo primeiro gasta, aí os agentes econômicos vão ter acesso aos reais para poder pagar seus tributos em reais, tá? Então primeiro acontece a despesa, para depois haver a receita, tá? Por isso que a gente diz, o que acontece com essa receita? Isso, gente, é destruição de passivo monetário, tá? O real é um passivo monetário do Banco Central. Então é aquilo que o Banco Central deve. Então quando os reais voltam para o Banco Central, é uma dívida que deixa de existir. São reais que literalmente desaparecem.
tá bom? É assim que funciona a economia capitalista baseada em dinheiro de crédito. etc., ele gasta. Sempre gasta mais do que ele arrecada. Por isso chama déficit. Porque E é normal, inclusive isso é recomendável para a economia capitalista. Por quê? Se a economia capitalista cresceu, é necessário um maior volume de meios de pagamento, uma vez que a própria economia burguesa admite uma velocidade constante, né, para a moeda na economia capitalista. Tá? Então vejam, o déficit não é um problema por si só. Tá? O déficit não é um problema por si só, ele pode se tornar um problema ao longo do tempo. sai dinheiro. Só que a gente está num momento de déficit muito alto. 8,9, 8,5, isso daqui é recorde. Olha a diferença dos outros anos. Aqui foi um caso atípico que a gente teve. Por isso que o Brasil está crescendo um pouco mais, tá, gente? É isso. Porque uma outra coisa que parece estranho, mas é um exercício simples de lógica para que o setor privado cresça, tá? É necessário que ele absorva o déficit público. Então é uma coisa de contabilidade mesmo, tá? É uma identidade contábil. O déficit público é idêntico ao superávit privado. Claro que não é exatamente assim, eu estou falando aqui em termos didáticos, você tem a relação com o estrangeiro, né? Então você pode exportar poupança, como pode importar poupança e vai mexer um pouco nessa identidade. Mas imaginando um mundo onde não há relações com o estrangeiro, é literalmente isso, o déficit público é o superávit privado, tá? Então não é um problema, aliás, é solução para a economia capitalista, tá? Que haja déficit, tá? Covid. Mas se você for comparar com outros anos, a gente está num padrão de gasto muito acima. É uma coisa que acontece poucas vezes na história. Como há também um padrão de crescimento muito acima. Tá? Hoje o Brasil é um dos países que mais cresce no mundo, né? Diferente daquele crescimento de 1% que a gente viu ali, muita reza braba no tempo do Temer e no tempo do Bolsonaro. Só que quando você olha para o mundo, gente, o Brasil é o segundo país com o maior déficit nominal do planeta. A gente perde para quem? Para Bolívia. Isso daqui é bizarro. E o problema... Vocês viram o terceiro ali? Foi rapidinho, né? Foi rapidinho. Mas o terceiro era a China, que cresce mais que a gente, né? A Índia também tem. Então, assim, é isso. Aquilo ali é um gráfico que não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada, porque é um déficit em moeda nacional, tá? Que o Brasil não tem dificuldade nenhuma para carregar. Não é falta de receita. Porque às vezes a gente pensa, né? Se é o que eu gasto, é o que eu arrecado, então eu devo estar arrecadando pouco. Tem famílias que estão endividadas que falam, não, é porque eu ganho pouco dinheiro. Será que é o caso do Brasil? Não é o caso do Brasil. Aqui é o quanto a gente vem arrecadando. Perceba que o Brasil fez a maior arrecadação da história em 30 anos. A gente arrecadou no passado 2,5. Isso é um problema, porque veja, essa super arrecadação vem do aperto que o governo tem que fazer. Claro, a economia cresce e arrecada mais, também tem isso. Mas para além disso, há um aperto que o governo faz no sentido de combater sonegação, de combater evasão, né, fiscal. Por quê? Porque tem uma regra fiscal que exige do governo superávit. Eu comentei semana passada, né, a aprovação do orçamento, né, 3 meses de atraso, e a gente viu ali tipo 50 bilhões para emenda parlamentar, enquanto tem 60 bilhões para investimento no PAC. Isso que eu esqueci de comentar, e por isso estou falando agora, no corte de 9 bilhões no Bolsa Família. Tudo isso para conseguir produzir um déficit em 2025 prometido pelo governo na ordem de 15 bilhões de reais. Tá? Então, saca, você tem que cortar 9 bilhões do Bolsa Família, ou seja, daqueles mais pobres, né, para conseguir entregar um superávit de 15 bilhões simplesmente para acalmar o mercado. E mostrar que não, vai continuar existindo austeridade, então nós vamos continuar tendo uma economia mais anêmica, vai continuar sendo o Brasil um lugar onde há uma primazia do mercado financeiro. Trilhões de reais. Olha a diferença disso para os outros anos. Cara, isso aqui foi nosso recorde histórico. Nunca arrecadamos tanto dinheiro. Isso aqui não é chocante? Então a gente está arrecadando muito dinheiro e ainda assim está com o maior déficit de todos? Significa que a gente deve estar gastando bem. E esses fatos fazem a Selic subir. Por quê? Porque você está... Não, cara, na verdade a decisão de subir a Selic é uma decisão política, tá, gente? É uma decisão política, tá? O Brasil não tem instrumentos de política monetária para controlar a curva de juros na sua estrutura a termo, tá? Intervindo no mercado de juros futuros, comprando e vendendo, como o Banco do Japão faz, como o Banco da Inglaterra faz, o Banco dos Estados Unidos faz, sabe? O Brasil não tem esses mecanismos, tá? E há uma decisão de juros no Brasil. E aí depois o Banco Central atua no mercado de reservas para colocar a taxa de juros onde ele decidiu. E essa decisão, ela acontece para controlar essa inflação, uma vez que tem uma meta absolutamente irreal, que não condiz com a própria estrutura histórica, né, do fiscal brasileiro. E aí você fica perseguindo uma meta inatingível levantando juros.
né? E o que acontece, e que o Primo Rico não vai comentar, é que a cada novo ponto percentual na taxa de juros, né, o custo de carregamento da dívida pública aumenta na casa dos 44 bilhões de reais. Isso é o produto, por exemplo, da última reunião do Copom. Então veja, nós estamos aqui fazendo um esforço brutal para fazer um superávit de 15 bilhões, um ponto percentual custou 44. Mas aí não tem problema, porque você vai produzir, né, expansão por esse lado, daquilo que o governo tem que pagar, mas aí você não está investindo em estrutura, saúde, educação, salário para classe trabalhadora, você está apenas retroalimentando a dinâmica da dívida. Aí pode, né? O que não pode é investimento social, é investimento de infraestrutura, tá? Então isso não tem muito a ver com o que a Selic está subindo. A Selic está subindo porque tem uma meta fora do lugar e é o único instrumento de política monetária que o Banco Central tem. E aí quando tudo que você tem é um martelo, todos os problemas têm que se parecer com pregos. E é basicamente isso que o Banco Central está fazendo. Como eu expliquei aqui no início do vídeo, o Primo Rico acabou de dizer, poxa, tivemos uma maior taxa de inflação para fevereiro, depois de um choque de juros. Ué, mas o choque de juros não era para reduzir a inflação, então nós fizemos um choque de juros e mesmo assim a inflação subiu? Claro, por quê? Choque de juros não faz nada contra a inflação de custos. A gente tem um choque de custo no mundo inteiro que está produzindo inflação. Então não adianta a gente ficar aumentando a taxa de juros como a gente está fazendo. Por isso eu espero que pare esse choque de juros atual. Olhando para um país, ou melhor, você está olhando para uma família. Essa família está gastando um dinheiro. Você, que é credor dessa família, que emprestou dinheiro para ela vai te pedir mais dinheiro. Aí ela tá devendo cada vez mais. Aí você fala, pô, será que eu vou emprestar para sua família? Não sei não, cara, essa família vai quebrar. As pessoas pensam assim. Essa explicação dele é uma bobagem, isso é infantil, tá? Isso é infantil, isso é um pensamento infantil. Infantil. Comparando a dívida pública, tá? Com um orçamento familiar. Com você que está endividado no banco, tem que ir lá pedir mais dinheiro emprestado. Não é assim, gente, tá? Não é assim. O Brasil não tem nenhuma dificuldade de rolar dívida. Se tem um gasto público muito alto, tem um déficit alto, significa que tem dinheiro em abundância no mercado de reservas. Os bancos precisam ter o que fazer com esse dinheiro, porque dinheiro parado é dinheiro que está perdendo valor, é corrido pela inflação. Então eles precisam trocar essas reservas por títulos públicos a fim de proteger, entendeu? Essa cifra. Então não tem comparação nenhuma, o Brasil tem zero dificuldade, quanto mais cresce a taxa de juros, mais fácil é de rolar dívida. Então isso assim, é falso, sabe? Por isso que eu digo, essa galera, assim, não dá pra levar a sério, não dá pra levar a sério. Eles ficam ricos vendendo curso de como ganhar dinheiro, mas eles ganham dinheiro vendendo curso e fazendo vídeo na internet, porque eles sequer entendem aquilo que eles estão tentando explicar, tá? Os governos pensam assim, tô emprestando pro Brasil. Cara, o Brasil tá gastando muito. Eu acho que ele vai quebrar. Melhor não emprestar mais pra ele, não. Aí, ele vem e fala, e se eu te pagar mais? Aí você fala, tá, aí talvez compense o risco. Isso é a Selic subir. A Selic começa, então, a subir o prêmio para justificar que os investidores tomem mais risco, porque o Brasil vai ter mais risco, mais déficit, mais risco, geralmente. Então, olha... O risco seria se nós não tivéssemos reservas internacionais, tá? Não há percepção de risco no mercado. De que você vai comprar títulos públicos e o Banco Central não vai ter os seus dólares depois quando você for realizar o seu lucro, tá? Isso acontece na Argentina, entendeu? Na Argentina acontece, porque a Argentina não tem dólar. No Brasil não acontece, tá? Isso não é um problema. O cenário, dólar nas alturas, inflação nas alturas e fora da meta, segundo maior déficit nominal do planeta, arrecadação recorde. Te dá medo? Um pouquinho de medo, pelo menos? Não, tá bem tranquilo, tá? Você quer colocar medo nas pessoas para que as pessoas achem que tem que estar dando ouvidos para suas opiniões sobre investimento, para você ganhar um dinheiro em cima das pessoas. Mas na real não precisa ter medo não, tá? O que você precisa ter medo é, se continuar aumentando a taxa de juros, você pode perder o emprego. Esse é um medo real, tá? É o que as pessoas estão sentindo. E aí surgem cenários bizarros como esse. Aqui é o ranking de juros reais no mundo. A gente tem, então, o Brasil... Aqui. O Brasil é o segundo maior juro real do mundo. Sim, a Rússia em guerra, saca? Isso não tem cabimento, gente. Não tem indicador econômico que justifique isso, gente. Não existe, sabe? Não existe. Está absolutamente errado, está fora de lugar. Isso aí está aí apenas para impedir a nossa economia de crescer. Por sorte, a gente está encontrando alguns canais para que o governo consiga manter o gasto público e assim manter algum nível de crescimento, mas está cada vez mais difícil. Não tem mais o bônus da gastança do Bolsonaro para ele tentar comprar a reeleição. Não tem mais o bônus da PEC da transição. Então está cada vez mais difícil encontrar espaço fiscal para que a gente ainda tenha algum crescimento. Não tem justificativa para essa taxa de juros aí não, viu?
atualmente. E a gente perde pra quem? Pra Rússia, que tá em guerra. A gente só perde pra Rússia, que tá em guerra. Por quê? Porque é normal, guerra, as pessoas ficam com medo, e aí pra você investir lá, você precisa ter um prêmio maior. Então a gente é o segundo mundo, só perde pra Rússia, que tá lá o pau quebrando em todo canto. Caraca, o Japão negativo. Isso aí, na verdade, é só pra mostrar como tá errado, né? Como tá errado. A nossa taxa de juros tá muito errada. Estados Unidos 1,5, 1,65. Então, quanto mais risco, geralmente, não sempre, mas geralmente, maior a taxa de juro real. Taxa de juro real é taxa de juros menos inflação, basicamente. Vamos para a segunda parte do vídeo. Vai melhorar ou o pior tá por vir? Trouxe todo esse cenário para vocês, mas agora vai melhorar ou ainda vai piorar? Aí eu quero te trazer essa reflexão. Existe uma coisa chamada relatório Focus, que é emitido aqui de tempos em tempos. E o pior não é, o relatório errou 100% do que ele falou no período Lula. Se pegar os últimos 10 anos, errou 95%. E, gente, o Banco Central se baseia, entre outras coisas, também no relatório Focus. O golpe tá aí, gente. Cai quem quer, o golpe tá aí, cai quem quer. Então são profecias autorrealizáveis. Eles fazem uma projeção catastrófica, alarmística. O governo se movimenta para evitar a concretização disso, sabe? Só que essa concretização nunca chega. Nunca chega. É sempre assim. Você pega os governos de direita, por exemplo, foi fácil a gente ver isso, Temer e Bolsonaro. O relatório do mercado continuava errando, mas sempre tinha dados mais otimistas do que aqueles que vinham. Mas errava. Aí chega o Lula, eles continuam errando, sempre com dados mais pessimistas do que aqueles que vêm. Então não é uma projeção, gente, tá? É uma torcida. É torcida. O relatório Focus é uma torcida, é isso. Para dar projeção que o Brasil tem sobre a inflação, sobre o dólar, sobre a taxa de juros. Esse relatório saiu no dia 3/1, ou seja, começou o ano, janeiro, dia 3, soltaram esse relatório. Acho que o estagiário devia estar ainda meio acostumado com o ano passado, e no relatório saiu o ano 2024, mas é 2025 aqui. Mas esse relatório diz, por exemplo, que a inflação, que é o IPCA, que estava com uma projeção para no final do ano estar em 4,89%. A Selic é uma projeção que fecharia o ano com 12%. Isso aqui em janeiro. Agora, no mês 3, soltaram outro relatório. E a projeção era que a inflação terminasse esse ano em 5,68%, ou seja, bem mais alto. A projeção é que a taxa de Selic feche em 15% ao ano. Cara, imagina isso aí não quer dizer nada. Isso aí é que nem aqueles dados que eles estão dizendo do Milei. Você vê o Zancapzinho falando, né? Joga um gráfico na tela e diz, olha só como tá boa a economia. Aí você abre ali para enxergar as letras miúdas, é uma projeção. É fake. Você chegar no final do ano e a taxa Selic tá 15%. Isso daqui é muito assustador. É muito assustador. Isso daqui é o que eu vivia há muitos e muitos e muitos anos. Quando a gente teve o Covid, quando a gente teve Dilma, a gente bateu, foi 14 e pouco. 14,75, cara. E o cenário lá era desesperador, impeachment, era uma coisa muito louca. A gente passou pro Covid. A galera pode aplicar isso aí porque o jovem não lembra, não tava aí, era uma criança. Não tinha nada de desespero não, tá? A crise da Dilma foi uma crise fabricada que deu certo. Eles começaram a anunciar a crise muito antes de haver crise. No primeiro sinal de desaceleração da economia, eles começaram a gritar crise. Tá? E aí o PT cometeu algumas barberagens, tentando agradar o mercado, não adiantou, e aí virou uma crise política, uma série de pautas-bomba no Congresso, e aí veio a crise econômica. Mas a crise política veio antes da crise econômica, tá? No período Dilma. A gente não bateu 15%. A gente bateu 15% há muito tempo atrás. Isso daqui é muito caótico, gente. É muito, muito caótico. IPCA que subiu a projeção e Selic também subiu a projeção. O mercado, então, tá prevendo uma piora. A boa notícia é, o mercado geralmente está errado, mas o mercado atualmente tá prevendo uma piora. Isso daqui vai refletir no seu bolso. Não tem dúvidas que vai refletir no seu bolso, porque já tá refletindo. Então a gente tem a inflação invisível, faz os alimentos subirem apesar do seu dinheiro não estar valorizando tanto. A gente tem o preço do ovo, que subiu 15% em apenas um mês. Por causa dos Estados Unidos. Preços de energia elétrica subiram 16% em fevereiro. Mas aí já tem medida para combater isso, né? O governo se mexeu nesse sentido, tá? Paliativo, né? Mas tem. Em um único mês. Brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco para driblar a inflação. A gente inventa. Gente, isso daqui tá desesperador. A gente tá num cenário, assim, realmente assustador. Cara, o que você falava na época da fila do osso, né? Eu tô dizendo que tá bom, tá longe, tá bom, tá, galera? Tá muito, muito ruim, a inflação de alimentos tá pegando, a gente tinha que colocar algum imposto de exportação, tá? Eu sei que a galera fala muito na questão dos estoques reguladores do Conab, a Conab já tá se mexendo nesse sentido, mas não tem muito o que fazer agora, porque tá na alta, né? E se a Conab entrar comprando agora na alta, vai jogar ainda mais pressão no preço, tá? Então, não é o que pode se fazer de imediato. De imediato dava para colocar ali imposto de exportação. Foi zerado os impostos de importação para tentar também mitigar esse problema. E o que eu disse foi, isso não parece ser eficiente, tá? Porque vai ser inócuo.
Porque a gente não tem mais o que importar desse tipo de produto, e alguns produtos, inclusive, já tinham tarifas zeradas em função de Mercosul e coisas do gênero. É muito louco o que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo? Sempre foi difícil não ter dinheiro no Brasil, mas assim, tá ficando cada vez mais difícil. Aí você começa a ter uma camada social de muita pobreza que tem mais dificuldade ainda, e isso aqui piora pro país. Por isso que você vê muito. Mas assim, a realidade diz outra coisa, tá? Houve uma redução da desigualdade porque houve um avanço da renda. A gente tá vendo aí pelo Brasil todo, e na verdade, o motivo é esse, tá? Por que a galera do mercado faz essa pressão? Vocês estão vendo pipocar no Brasil inteiro notícia de que atacadistas, supermercadistas não estão conseguindo contratar. Tá? É isso que está incomodando. Porque você vai lá, tem uma vaga, supermercado, a vaga é 6 por 1, salário mínimo, você sabe que você vai lá para ser humilhado o dia inteiro, né? Resistir a todos os testes de humilhação possível, tá? Uma escala desgraçada para ganhar um salário de fome. As pessoas não estão aceitando, gente. As pessoas não estão aceitando. Isso é um reflexo da melhora do nível de emprego. Entende? Então o que se quer com essa alta da taxa de juros? Que eles não contam pra gente. Eles querem aumentar o desemprego. Alguns deles, inclusive, cometem esse sincericídio. Tem que aumentar o desemprego. Pra quê? Pra baratear o salário. Porque se o desemprego estiver maior, né, e o camarada estiver passando fome, ele vai aceitar um emprego merda numa escala 6 por 1 por um salário mínimo. Se melhora o nível de emprego, ele não aceita esse emprego merda numa escala 6 por 1 com salário mínimo. Entendem? Então esse é o ponto da necessidade de elevar a taxa de juros, produzir desemprego. Um monte de gente tirando dinheiro do Brasil, gente querendo mudar do Brasil, porque tá desesperador o negócio. Porém, existe uma luz no fim do túnel, que é o que eu quero mostrar pra vocês. A Dália Capital, que é uma gestora de recursos, é bem grande, ela trouxe um gráfico importante na última carta dela. Então a taxa cinza é a Selic, a taxa de juros, e a taxa amarela é a taxa pros próximos 5 anos, a taxa de juros futura pros próximos 5 anos. Geralmente, quando a taxa futura de 5 anos... Que legal esse gráfico. Reparem, gente, tá? Que por mais que existam oscilações, é aquilo que eu sempre digo, tá? A taxa curta, que é a Selic de juros, né, a taxa curta de juros, ela pauta a estrutura da taxa longa. E tá ali desenhado na tela para vocês verem, tá? Às vezes pode acontecer um descolamento, né? Mas tendencialmente é aquilo ali. Se uma sobe, a outra sobe, se a outra desce, tá? Então, aquele gráfico do Primo Rico dá razão porque eu falo aqui sempre que eu falo de taxa longa de juros. anos ela cai abaixo da Selic, isso é que significa que a gente começa uma queda da Selic. Então, se eu for pegar aqui alguns momentos, aqui é amarela. Tá vendo que aqui cruzou para baixo? Geralmente, isso daqui indica o seguinte: se a taxa futura está indicando uma queda, a taxa presente, ela tende a acompanhar depois, mas não tão rápido. Aqui, a gente teve... É o contrário, Primo Rico. A mesma coisa acontecendo. Demorou um pouco, mas ela realmente caiu. Aqui a gente teve a mesma coisa acontecendo. Caiu. Aqui a gente teve a mesma coisa acontecendo. Aí caiu. E aqui, isso ainda não aconteceu. Porém, se a taxa de juros continuar subindo e ela cair um pouquinho, a gente está quase chegando num cruzamento de taxa, o que poderia indicar. Ele podia resumir tudo isso dizendo que a taxa longa tá caindo, tá, gente? A taxa longa tá caindo, tá? Basicamente isso que ele tá dizendo, tá? Porque às vezes descola mesmo, né? E o mercado tá entendendo que, assim, não tem porquê a gente continuar tentando resolver o problema da maneira que a gente está tentando resolver. Talvez, né, um início de uma queda. A gente acompanha aqui os mercados futuros, isso ainda não aconteceu, mas está muito próximo de acontecer. Antes estava distante, agora está muito próximo. Então, geralmente são em cenários assim que a gente encontra as melhores oportunidades no mercado financeiro. As pessoas estão desesperadas, tem sangue nas ruas, tá todo mundo... A bolsa tá barata, gente, tá? Assim, Cara, esse cara emula conhecimento, mas assim, ele ficou rico emulando conhecimento. Tá certo, né? Não posso nem dizer que ele tá errado, ele queria ficar rico, né? A bolsa está barata, por quê? Porque nós estamos há muito tempo com taxa de juros muito alta. Sei lá, faz 2 anos que a gente está com a taxa de juros fora do lugar. E o mercado tem isso, sabe? Assim, quando a taxa de juros está muito alta, é difícil da bolsa andar. Ainda mais uma bolsa que nem a nossa, que tem uma dinâmica baixa comparada às grandes bolsas do mundo. A nossa bolsa é muito pequena, tá? Então o mercado está barato. Resumindo, é isso, o mercado está barato. Quando ele está barato, é oportunidade. Só que você tem que ter bala na agulha, né? Você tem que ser bala na agulha, por quê? Porque se o máximo for acontecer, você comprar, tem que esperar, tá? Eu não recomendo o mercado para quem é pobre, tá? Para quem é pobre, para quem precisa do dinheiro
de repente pode precisar do dinheiro rapidamente, ou para quem não pode perder nada, sabe? Não recomendo, tá? Agora, se você tem uma graninha a mais, beleza, pode ir pro bingo de rico ali, tá barato o mercado. Se você entende um pouquinho de macroeconomia, entende um pouquinho de como é que consegue ler balancete de empresa, para não ficar na mão de terceiros, eu acho que é uma boa opção, mas você tem que ter grana, tá? Eu acho que é uma opção melhor para quem tem grana, para quem no mínimo pode perder. Tá? Se você não pode perder nada, se para você perder 5 mil reais é muito dinheiro, não vá para bolsa. Tá? Não vá para bolsa. É isso que eu sempre digo. Com medo, o pessoal tá desesperado, não quer tomar risco, e geralmente é aí que a gente encontra as melhores oportunidades. O que a história nos mostra é que a gente tem que ser medroso quando os outros são gananciosos, e a gente precisa ser ganancioso quando os outros são medrosos. Porque a gente tá num cenário agora de desespero, temos que reconhecer isso. Só que algum tempo atrás não era cenário de desespero, tava todo mundo animadaço. Você lembra disso? Todo mundo achava que era expert em ação, todo mundo achava que era expert em tudo, e ficava tirando onda. E eu sei porque como eu produzo conteúdo, eu vejo as pessoas que nunca investiram na vida, que tem lá R$1.000 investindo, achando que são expert, vindo comentar nos meus vídeos que tô investindo R$1 bilhão, e falando, você não sabe o que tá fazendo. Cara, é como as pessoas fizeram com pessoas muito maiores do que eu, ao longo da história, e geralmente, no tempo, a gente vê a consistência geralmente prevalecendo. Agora as pessoas estão com medo, e é onde a gente, com um pouco mais de disciplina, toma boas decisões. Só que quando a gente fala sobre isso, tem gente que já vem tomando decisões diferentes. Aqui são os gringos, por exemplo. Essa linha é o Sim, cara, porque os gringos, eles não ficam sendo pautados pela mídia mainstream que fala de economia, que é só terrorismo, tá? Só terrorismo. Você entra no Twitter, cada um desses que tem CFA do lado do nome compete quem é que fala mais bobagem. Aí vocês pegam os gringos estão achando que é negócio Brasil. Porque eles não estão preocupados com o que a mídia de massa está dizendo. Eles estão olhando para os indicadores econômicos. Estão vendo que aumentou a formação bruta de capital fixo. Eles estão vendo um bom nível de atividade da indústria. Eles estão vendo os números do varejo. Eles estão vendo os núcleos da inflação. E aí eles estão investindo, tá? Enquanto que essa turma aí fica avaliando déficit, superávit, comprando o discurso da mídia de massa que tá aí justamente para manter essa taxa de juros mais alta e por aí vai. Zero. Aqui é o tempo e aqui é o fluxo. Então, se a gente for olhar aqui no começo do ano, a gente tinha um fluxo onde os investidores estavam vendendo bolsa, então eles estavam tirando dinheiro da bolsa. O que a gente vê aqui? A gente vê eles comprando bolsa. Então, o que vem acontecendo é um dinheiro um pouco mais inteligente, não ou mais, mas um pouco mais inteligente, começa a trazer um fluxo positivo para nossa bolsa num cenário desesperador de Brasil. Que tá barato, tá? E é assim, quem realmente joga esse jogo, compra quando tá barato. E aquilo que eu falei, tá barato, vamos comprar, né? Tá barato, vamos comprar. Ligeirinho já não vai estar barato, né? Porque quando tá barato todo mundo compra, o preço sobe. Não é louco isso? Tá todo mundo com medo, tá tudo indo pro saco. Mas aí começa a vir uma grana pra cá. Cara, por que isso tá acontecendo? Tem gente vendo coisa que a maioria não está. E a gente vem pro terceiro ponto do vídeo então, que é como se posicionar para proteger e multiplicar o seu patrimônio. E aí eu vou encerrar o vídeo, tá? Eu acho que no momento, aqui quem me assiste normalmente é pobre. Se você tem grana, deve entender outras paranauê e fazer outras coisas. Mas se você que é pobre, tem um dinheirinho para segurar, tá? Eu quero proteger minha grana aqui da inflação, para ver depois o que eu faço e tal. Vai no bancão, mete num CDI, tá? Renda fixa, atrelada ao que o governo está pagando. O governo está pagando quase 15%. Não ter bobeia, tá bom, vivente? Não ter bobeia. Mas era isso, deu pra gente comentar um pouquinho das coisas em relação ao aumento da Selic. Acho que a Selic deve... Eles já disseram que não sobe mais 1%, vai? A minha aposta hoje seria mais 0,5% na próxima, tá? Mas eu quero guardar algum otimismo que venha 1,25 ou não venha aumento nenhum, porque não precisa mais, tá? Não precisa mais aumento. Mas no mundo real, eu acredito que não é isso que vai acontecer. Tá bom? Chegou aqui até o final, deixa teu like, curte, é muito importante, comenta, confere se está inscrito e se puder ajuda na manutenção da nossa programação, afinal de contas eu não sou herdeiro. Tenho que me manter aqui, eu só conto com a ajuda de vocês. Não tem George Soros, não tem Shinji Pix, né? Só o que temos somos nós, beleza? Era isso hoje, falou, tchau, tchau e até a próxima.